Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja inteira, no mundo inteiro, o 25º domingo do tempo comum, tempo da esperança, da graça, da força, da luz, e tempo de entender também quem é Deus, como Deus pensa e como é diferente da forma que nós pensamos. Muitas vezes a gente pensa de uma maneira e acredita que Deus também pensa daquele jeito, e às vezes nos enganamos. Os israelitas se enganaram muitas vezes. Muitas vezes eles achavam que Deus pensava assim e não pensava. Agora, nós ouvimos a primeira leitura, profeta Isaías, lembrando que sempre o padre lembra, né, que tem 3 profetas chamados Isaías, um antes do exílio na Babilônia, um outro vivendo no exílio na Babilônia e um terceiro que veio depois do exílio da Babilônia. Esse aqui é o segundo, ele está lá na Babilônia, preso junto com os cidadãos de Israel, presos pelas tropas de Nabucodonosor a partir de 587 a.C. E aí, eles reconhecem os judeus que eles estão presos, foram sequestrados, foram levados, foram arrancados, desterrados do seu lar, porque, por causa do pecado, não obedeceram a Deus e não ouviram os profetas. Todo mundo sabe, né? Jeremias falou tanto, né? Para que o rei não fizesse isso, nem isso, nem isso. Né? Houve muitas denúncias, houve muitos avisos dos profetas e os governantes não deram ouvido. Por isso, eles foram parar no cativeiro. Agora, eles estão tão culpados que eles acham que Deus não vai dar nova chance.
Porque assim era o costume judaico. Um pai, quando expulsava um filho de casa, nunca mais aquele filho podia voltar. Nunca mais, nunca. Não tinha arrependimento, não voltava mais. E eles têm essa ideia de que eles também foram expulsos da terra deles e por isso, né, nunca mais poderão voltar para Israel. E aí a voz do profeta que se levanta para dizer: os teus pensamentos não são igual aos pensamentos do Senhor. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto, abandone o ímpio o seu caminho e o homem justo as suas maquinações, volte para o Senhor que terá piedade dele. Então existe conversão, existe volta, existe retorno, existe uma nova chance, que eles achavam que já tinham perdido as esperanças. E ainda ele completa: olha, volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então os meus caminhos estão tão acima dos vossos, e os meus pensamentos tão acima dos seus pensamentos, como está o céu acima da terra. Ou seja, é inescrutável. O pensamento, a forma de pensar de Deus, a justiça divina não é igual à justiça humana, graças a Deus, sim ou não? Já pensou se você fosse julgado, né, quando passasse dessa vida, nós fôssemos julgados por alguém dessa terra? Já pensou? Pessoas que te julgaram a vida toda, que te apontaram o dedo, te recriminaram, criticaram. Já pensou você ter que ser julgado por uma pessoa dessa? Se você vai para o céu ou não, passar a eternidade? A justiça divina é muito mais justa, né? A justiça divina é bem diferente. Não é como a justiça dos homens. Jesus também já tinha falado isso, porque o direito positivo, né, o direito humano, pode até ter evoluído, né, com o passar do tempo, melhorado, se adaptado, leis que procuram cada vez mais melhorar a vida, mas ainda não é a justiça divina. O direito divino é sempre superior, e é isso que Jesus quer mostrar, essa diferença também na parábola que ele conta. Se de um lado Isaías está falando que os pensamentos de Deus são bem diferentes dos pensamentos humanos, é isso que Jesus está reafirmando na parábola de hoje, quando ele conta para os seus discípulos que o reino dos céus é como um patrão que sai de madrugada, ele tem pressa, ele quer trabalhadores para a sua vinha. A vinha, quando chegou o momento da colheita, quando chegou a vindima, não pode esperar para ser colhida, porque se não estraga, cai, fica azeda, né? Então tem que o maior número de funcionários possível, né, para ir lá, arrancar as uvas, pisá-las, né, e fazer logo o que tem que ser feito, né? Agora ele sai de madrugada, chama as pessoas que estão na praça. Era um costume judaico, né? Não dava para ir de fazenda em fazenda a pé. Então eles se reuniam numa praça, né, e os donos das fazendas vinham na praça para pegar trabalhadores, contratá-los. Então estava ali esperando, logo de madrugada já tinha um grupo, e ele chamou: vamos trabalhar na minha vinha. E ele combinou 1 moeda de prata, que era o preço que se pagava comumente por uma jornada de trabalho. Um dia de trabalho custava 1 moeda, né? Então isso era normal. Combinou com eles e foram. Só que quando dá 9 horas da manhã, ele vai de novo na praça, porque ele vê que tem muito trabalho, chama mais trabalhadores. Depois ele vai meio-dia, depois ele vai às 3 horas da tarde, e tem gente ainda lá que não foi chamado ao trabalho, e ele chama. E agora o mais surpreendente é porque ele vai às 5 horas da tarde, falta 1 hora para terminar o tempo de trabalho, né? É das 6 às 6, são 12 horas de trabalho. Agora falta 1 hora, e ele 5 da tarde está na praça ainda. E aí para esses ele pergunta: o que vocês estão fazendo aí? Por que estão aí? Eles disseram: porque ninguém nos contratou. Portanto, não eram pessoas vagabundas, não eram pessoas que estavam jogando, bebendo, se divertindo. Eram pessoas que estavam num local onde sabiam que iriam buscá-los para trabalhar e não perder esperança, né? Ficar ali até o final. De qualquer maneira, ele os convida também para trabalhar.
E o problema surge no momento do acerto de contas, né? Porque na hora de acertar as contas, o patrão chama o administrador e diz assim: olha, chame todos eles e pague a cada um uma moeda, mas comece pelos últimos. Veja bem, aí chama aqueles que trabalharam 5 da tarde. Trabalhou pouco, né? 1 horinha, já tava, o sol já estava brando, né? Já tinha até umas nuvenzinhas, estava meio fresquinho, né? Então nem suaram muito, né? Mas uma moeda de prata. Aqueles que trabalharam desde as 6 da manhã, então pensaram assim: nossa, então ele vai nos dar quanto, né? Vai dar bem mais, né? O dia inteiro. Deram também uma moeda uma para cada um, uma moeda que foi combinado. E aí eles resmungaram: ué, mas nós trabalhamos o dia inteiro, estivemos no sol, cansado, suado, acabado, trabalhando horas e horas, e o Senhor os iguala a nós? E aí? Ele é injusto, esse patrão? Sim ou não? Esse patrão está injusto? Está injusto? Imagine você, né, trabalhando, você também foi convidado a trabalhar nessa lavoura, né? E aí você vai lá, 6 horas da manhã você já está lá, fazendo o trabalho. Depois chega outro às 9, ao meio-dia, 3, 5 da tarde, né? Você está lá o dia inteiro. E daí você vê o outro recebendo, né, o mesmo que você recebeu. Você devia ter, acho que você pensaria assim, né? Bom, eu deveria, né, também ter vindo 5 da tarde, então. Aí eu ganharia e pronto, né? Ficaria por isso mesmo. Mas parece injusto, não parece? Mas lembra o que disse aqui o Isaías? Olha o que ele disse: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são como os meus caminhos. Meus pensamentos estão tão acima dos seus como o céu está acima da terra. De modo que esta parábola está ensinando algo muito importante para nós hoje, né? Depois, quando ele responde isso, o patrão fala assim: amigo, eu não te fui injusto, eu não fui injusto contigo, nós não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu. Não foi justo? Nós combinamos, toma o que é teu. Agora, se eu quero também dar para o outro o mesmo que eu dei a você, por que você reclama? Está com inveja porque estou sendo bom? Ele pergunta. E aí, depois, ele ainda termina assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa parábola ensina que no entardecer da vida das pessoas, sempre o dono dessa vinha, o dono do reino, vai procurar todos nós o tempo inteiro. O tempo inteiro ele vai nessa praça para saber se estamos dispostos a trabalhar pelo seu reino, trabalhar pela sua vinha, pelo crescimento da sua vinha. Se nós também queremos fazer parte deste povo dele. Esse patrão é Deus, né? Ele quer saber se nós queremos fazer parte. E aí quando diz assim, né, uma pessoa que está na igreja, um dia, aliás, até lembrei de uma história agora que um padre me contou, né? Um padre chegou numa outra cidade, né, uma cidade grande, né, e foi ser administrador paroquial num lugar. E daí, o padre começou a falar umas coisas, de repente, a dar uma sugestão aqui, uma sugestão ali, né? De vez em quando, com bastante paciência. Chegou uma mulher lá e falou assim: padre, não pode fazer isto assim, porque não é assim que faz. Mas podemos mudar um pouco, não podemos? Olha aqui, padre, antes que o senhor nascesse, eu já estava nessa igreja. Né? Antes que o senhor nascesse, eu estava nessa igreja. O que Jesus está dizendo? Não importa se você está há 50 anos na igreja, ou se você está há 5 dias, porque se você entrou na vinha do Senhor, você vai receber a mesma moeda, a salvação. É a salvação eterna. Não tem como uma pessoa falar assim: olha Senhor, eu me abstive de tanta coisa, eu renunciei a isso, eu renunciei àquilo, eu me proibi disso, me proibi daquilo, e agora essa pessoa aí que fez tudo que não podia, né, como o filho pródigo, né, gastou tudo que tinha, aprontou, matou, roubou, adulterou, traiu, fez tudo, e agora também está aqui no reino dos céus? Né? Também está aqui na vinha? O que é isso? Ora, por quê?
Porque Deus ama a todos, porque Deus não cansa de buscar um por um, Ele não cansa de buscar operários para a sua messe, Ele não cansa de buscar filhos para a salvação eterna. E aí depende da resposta. Aqueles foram. Porque Deus nunca vai impor nada. Se tem algo que Deus não pode fazer, é acabar com a liberdade humana. Nem o nosso destino está escrito, sabia? Mesmo as visões que Nossa Senhora diz, né, quando ela aparece e ela faz previsões, ela fala, se vocês não rezarem vai acontecer isso. Em Fátima ela falou isso, em La Salette, Nossa Senhora também fez muitas revelações, mas nunca Maria disse que não podia ser mudado. Sabe por quê? Porque não estava escrito em lugar nenhum. Agora, tudo caminhava para aquilo que ela estava dizendo. De fato aconteceram muitas coisas, todo mundo sabe, né? Mas, então aconteceu por quê? Porque os homens não rezaram, não se consertaram, não mudaram, não se converteram. Por isso que no Isaías está falando, convertam-se, procure Deus enquanto Ele se deixa achar. Procure enquanto Ele se deixa achar. Agora, então não é culpa de Deus, porque Deus tem a ação de ir atrás, mas o homem tem a liberdade de dizer sim ou não. Quando uma pessoa planeja maldade na sua cabeça, como que ele chama aqui de maquinações, né? O homem justo com as suas maquinações, volte para Deus. Então se ele não volta e continua com as suas maquinações, o destino dele vai ser infortúnio e por fim a perdição eterna. Mas se ele se volta para Deus, tudo é consertado, tudo pode ser possível, tudo pode ser mudado. Jesus então mostra que tanto aqueles que estão, né, há 50 anos lá na igreja, como aquela mulher, quanto aquele padre que tinha acabado de chegar naquela paróquia, eles estavam no mesmo barco, estavam para trabalhar na mesma comunidade, viver na unidade, na comunhão, criar amor, entendimento, compreensão, e não briga na comunidade, e não divisão, mas a vinha tem que produzir, com a ajuda de todos, porque São Paulo já dizia que a igreja é um corpo, e que um corpo precisa de todas as partes, porque a mão não pode fazer o que faz o pé, mas o olho também não faz o que faz a orelha, nem a boca faz o que faz o pé também, então de modo que é preciso ter tudo, todas as partes, e assim todos podem contribuir, porque cada um é importante, seja qual for a tarefa que Deus lhe der nessa vida, é importante, qual for a tarefa que o mundo pode julgar mais simples, como ir lá colher uva, né, aqui na história, ou pode ser comandar uma nação inteira, não importa, porque aquele lá que ninguém nunca viu, né, que estava lá colhendo as suas uvinhas lá na parreira de verdade, né, e este também ninguém nunca viu. Olha só, os últimos serão os primeiros serão os últimos. A gente se ilude muito com a grandeza do mundo, com a vaidade do mundo, com a riqueza do mundo, com o brilho do mundo, e esquece de olhar para Deus e para o chamado, para aquilo que Ele tem para nós. Hoje Ele reitera, Ele chama, Ele reafirma, Ele exorta, Ele fala, ainda é tempo. Por isso que quando a gente fala assim de alguém, essa pessoa não tem mais jeito não, viu? Isso não é de Deus não. Quando a gente fala assim, isso aí nasceu torto, vai morrer torto. Isso não é de Deus. Por que não é de Deus? Porque tudo tem jeito. Agora, o que não precisa ser mudado, Deus não vai mudar. Porque eu vou fazer uma simpatia, porque meu filho está gostando não sei de quem, não sei o quê. Vai continuar gostando. Pode fazer simpatia, pedido, promessa, o que quiser. Por quê? Porque Deus fez assim, uma pessoa para outra. Não adianta a mãe ficar, o pai e o vizinho querendo separar aquelas pessoas que se amam. Está vendo? Então tem coisas que são inexoráveis porque Deus assim deseja. Agora, aquilo que pode ser mudado tem que ser transformado no coração de cada um. O que tem que ser mudado é o coração do outro. Por que ela tem raiva daquela pessoa que o filho está com ela? Por que ela tem raiva daquilo? Por que ela pensa assim? É esse o pensamento, e não a condenação. Então o problema está nela, não no filho. Agora, isso tudo para dizer, que a conversão é cada um de nós temos que fazer, não é o outro.
Eu não tenho que converter o outro. Eu não tenho que falar para o outro, você vira para a direita, vira para a esquerda, porque é para aqui e por ali. Posso até auxiliar, ajudar, indicar, exortar, convidar, mas ele sempre terá a decisão final de dizer, eu quero ir por aqui ou eu quero ir por ali. Que Deus nos ajude hoje a ouvir esta palavra tão bela do profeta Isaías, de tirar do coração aquilo que é ruim, de abandonar o mal, o ímpio abandone o seu caminho e tome o caminho de Deus. E lembrar que por mais que nós queiramos que o nosso pensamento seja igual de Deus, vamos tirar todos nós o cavalinho da chuva, né? Porque o nosso pensamento não é igual ao pensamento de Deus. Deus sempre será mais justo, porque se fôssemos julgados hoje, né, por algumas determinadas pessoas, coitado de nós, né? Já jogava a gente no caldeirão, né? Não do Hulk, mas no caldeirão do fogo ardente. Caldeirão do fogo ardente, né? Olha, então vamos contar com a misericórdia de Deus. Não importa que momento da vida, no alvorecer da vida, assim, lembrei de uma coisa, né? Mas a pessoa fala assim, então não vou mais na missa não, né? Eu vou mesmo me divertir, eu vou sair por aí, vou pecar, vou fazer, vou acontecer. Quando eu estiver lá nas minhas 5 horas da tarde da vida, né? Então aí eu vou lá, né? Senhor, deixa eu entrar aí, né? Agora eu vou trabalhar na igreja, estou velho mesmo, acabado, estou com 99 anos, agora, né? De repente pode acabar, né? Pode chegar ao fim, então tenho 99 anos, estou aqui o restinho para o Senhor me usar no reino. Não, né? Por quê? Lembra de uma coisa, você vai fazer uma viagem, que cidade você quer ir? Uma cidade bem bonita e gostosa. Bom, que esse calor agora pode ir na praia, né? Você está numa praia, está aquele vento, aquela brisa maravilhosa, aquele mar gigante, né? Você está ali. Só que você pode ficar lá 5 dias. Você está lá, você acordou, você foi para o sol, tomou sol, e aproveitou bem aquela praia, né? Mas o seu amigo só ficou trabalhando aqui e só pôde te buscar no último dia. E aí ele foi te buscar e ficou 5 minutos na praia. Quem que se divertiu mais? Quem ficou uma semana ou ficou 5 minutos? Deu para entender quem foi mais feliz? Quem é mais feliz? Aquele que está com Deus desde o alvorecer da vida? Ou aquele que chegou à vinha do Senhor 5 horas da tarde? Quem é mais feliz? Quem viveu uma vida frutuosa? Mas eu tive muita renúncia. Por que quis? Porque os moralismos que inventaram foi que te obrigaram. Disseram até para um time ali de futebol que eles agora não eram cristãos, não podia mais jogar bola. Eu falei, mas da onde está escrito isso, né? Aí o menino estava jogando bola, ficou suado, tirou a camisa. Não, você é cristão, não pode tirar a camisa. Quem não pode tirar a camisa? O que é isso? Quem já se viu o homem não poder tirar a camisa? Que absurdo, né? Vai tirar a camisa, vai fazer o que você quiser. Então, o cristianismo não é um conjunto de regras, de proibições, de negações, de repressões. É o anúncio do amor. O cristianismo é o anúncio da salvação para todos. É a boa notícia, não é a repressão, não é a ditadura. É por isso que as pessoas não entendem, preferem ficar lá fora na vida, vivendo lá até os 99 anos, para chegar no último ano, às 5 horas da tarde, e vir na vinha. Não espere, porque nós podemos ser felizes durante todo aquele tempo com o Senhor, embora desafios, problemas, dificuldades, mas com a força do alto do nosso lado. Sim ou não? E é isso que nós queremos, ser chamados pelo Senhor. E na hora que Ele chamar a gente, que Ele já chamou, nós já estamos aqui na vinha dEle, nós dizemos o nosso sim. Eu quero estar contigo, Senhor, sempre, o quanto antes melhor, né? Não ficar deixando para quando eu tiver um sofrimento, uma tristeza, quando eu tiver acabado. Eu quero ir quando eu estou bem, quando eu estou sorrindo, quando eu estou feliz, porque eu também quero ser um trabalhador da vinha, eu também quero anunciar o reino da salvação. Nossa Senhora do Rosário, São José, São Padre Pio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.